Você vai sair desse vídeo sabendo exatamente qual o melhor renderizador para você usar em conjunto com o ArchiCAD. Além de te falar vantagens e desvantagens dos principais renderizadores do mercado, eu também vou te falar o preço da licença deles para você também poder levar isso em consideração na hora de fazer a sua escolha. E essa é uma escolha relativamente importante, já que você vai gastar um tempo aprendendo a ferramenta e usando ela no seu dia a dia. Agora, se você não me conhece, eu sou Matheus Leone, eu sou sócio e instrutor aqui da Curva. Inclusive, se você ainda não conhece o canal e a Curva, eu te convido primeiro a apertar no gostei desse vídeo e também a se inscrever no canal para ficar ligado em vários conteúdos incríveis de ArchiCAD e também de arquitetura. Eu, além de ser BIM Manager certificado pela Graphisoft, que é quem desenvolve o ArchiCAD, eu também sou muito apaixonado por renderização. Desde antes da faculdade, eu me interessava por programas de modelagem e principalmente de renderização. E isso foi um interesse que foi evoluindo ao longo da faculdade e eu já explorei diversas ferramentas e as suas potencialidades. Além, é claro, de testar muitas ferramentas que são voltadas para o ArchiCAD, já que essa é a minha ferramenta de trabalho e a ferramenta BIM, que eu acredito ser a principal para arquitetos hoje em dia. Então, com base nisso, eu quero falar para vocês dos renderizadores que tem no mercado e qual você deve escolher para trabalhar. Começando pelo próprio ArchiCAD. Talvez você já saiba que o ArchiCAD tem um renderizador integrado, pelo menos na sua versão full. Isso é muito bom, porque a gente tem de forma prática um renderizador que já está ali no programa. A questão aqui é que eu não recomendo o uso desse renderizador para várias situações. A não ser que você vá fazer uma perspectiva ou uma vista de um trecho do projeto, eu acho que pode ser interessante dar uma graça maior em uma perspectiva 3D usando o renderizador do que simplesmente usar a vista padrão do ArchiCAD. Mas para fazer imagens normais, uma perspectiva cônica, um render tradicional, eu acho que essa não é a melhor opção. Em primeiro lugar, os renderizadores que eu ainda vou falar aqui vão conseguir resultados que, na minha opinião, são mais fáceis de ser alcançados, ou seja, exigem menos configuração, como são mais rápidos de serem realmente renderizados pelo computador, por conta da tecnologia de renderização de cada um deles. Mas mais que isso, quando a gente escolhe usar o renderizador que está embutido no ArchiCAD, acontece uma coisa. A gente tem que, logicamente, usar e colocar na nossa cena, no nosso projeto, todos os objetos, mobiliários e elementos que a gente vai querer que apareçam no nosso render. E tem aqui um conflito que é importante. Programas BIM, como é o caso do ArchiCAD, eles são voltados para informação e eu gosto de focar o meu modelo, os objetos que eu escolho e tudo mais, em deixar o meu modelo leve, preparar os meus desenhos de projeto, sejam perspectivas, cortes ou plantas, e principalmente ter as informações de forma correta. Eu evito colocar blocos muito pesados e que tem uma qualidade de imagem maior em um modelo de ArchiCAD para evitar que o programa fique travando e, de novo, focar na parte que importa, na minha opinião, que são os nossos desenhos e principalmente as informações. E eu costumo colocar esses blocos feitos para gerar imagem, que são de maior qualidade e, consequentemente, mais pesados, somente no programa de renderização. E no ArchiCAD a gente não pode fazer isso. A gente está em um único ambiente, então a gente pode acabar tendo que importar muitos objetos de qualidade maior, por exemplo, do SketchUp e tudo mais, para fazer uma boa imagem, mas acabar pesando demais o nosso modelo. Então, por esses motivos, eu acho que o renderizador do ArchiCAD ele deve ser usado realmente com muita cautela, nessas situações mais específicas que eu falei para vocês. E como ele também só está disponível na versão full do programa, eu também não considero que esse seja um motivo para você, por exemplo, saltar da versão solo, que é a mais simples do ArchiCAD, para a versão full. Uma outra coisa que muita gente me pergunta sobre renderizadores é o seguinte: Matheus, se eu for usar o ArchiCAD a partir de agora, eu vou ficar limitado a usar só alguns renderizadores que funcionam bem com ele? Não, você pode continuar usando qualquer renderizador do mercado que você já esteja acostumado, por exemplo. Por quê? Porque nada te impede de pegar esse modelo do ArchiCAD e exportá-lo para um outro programa, como por exemplo o Blender, o 3ds Max, o SketchUp, e usar o renderizador que está associado a esse programa. O V-Ray, o Corona, o Cycles, enfim, qualquer motor de renderização que você esteja acostumado a usar que não tem uma conexão ou que não funciona diretamente no ArchiCAD. Mas, para você fazer isso, eu tenho que te dar um aviso. Quando você faz isso, quando você pega um modelo e manda para um outro programa, como por exemplo o SketchUp, o que acontece é que você passa a ter dois modelos separados. Isso é um problema. Por quê? A gente vai ficar naquele mesmo esquema que você provavelmente já conhece de quem trabalha com o CAD e com o Sketch. A gente vai ter
2 modelos diferentes em que toda alteração de projeto vai ter que ser feita de forma independente em cada um deles. E isso gasta muito tempo e gera muito retrabalho. A partir do momento que você enviar o seu modelo para um outro programa, qualquer alteração vai ter que ser feita em 2 programas diferentes. Eu particularmente acho que isso é muito ruim e acho que só vale a pena se a gente for fazer uma imagem que a gente sabe que é final e que não vai ter muita modificação e que realmente precisa de uma dedicação maior. Mas fora isso, o que eu recomendo são usar renderizadores que têm uma conexão direta com o ArchiCAD. Uma conexão viva, como eu gosto de falar, o que vai fazer com que qualquer modificação no seu projeto que foi feita aqui no ArchiCAD seja automaticamente refletida no seu motor de renderização de escolha. Então, vamos falar agora desse tipo de renderizador. Vamos começar falando do Lumion, que é o renderizador que eu não podia deixar de colocar aqui nessa lista. Para quem não conhece, o Lumion é um renderizador do que a gente chama de renderizadores em tempo real. E basicamente, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ele vai gerar em tempo real essa imagem, esse nosso render aqui na tela, o que é super interessante, porque faz com que as coisas sejam muito práticas. Além disso, o Lumion ele tem uma super interface que é bem simplificada, parece que a gente está jogando um videogame. A gente consegue andar pelo modelo, arrastando texturas, arrastando objetos, pessoas, mobiliários, para poder compor a nossa cena, o que é super bacana. Agora, o Lumion ele tem algumas coisas que eu acho que podem deixá-lo para trás nessa lista. A primeira delas é o preço dele. Ele já está no lado mais caro dos renderizadores. E pelo valor que eu peguei hoje aqui no site, fazendo a conversão para o real, ele fica em torno de R$600 por mês. O que, na minha opinião, é bastante caro para o que ele entrega, principalmente quando a gente compara com outros renderizadores que eu ainda vou falar nesse vídeo. Um outro ponto é que eu acho que, particularmente, o Lumion não é tão bom para fazer renders internos. Ele faz boas imagens, principalmente no lado externo, mas eu acho que na parte interna, alguns outros renderizadores que a gente vai ver hoje conseguem também entregar um resultado melhor. O próximo renderizador que eu também não podia deixar de falar, e já vou dar um spoiler para vocês, esse é atualmente o meu favorito, é o Twinmotion. Ele funciona de maneira similar ao Lumion. Ele tem uma interface super simples, uma navegação super simples, é super prático de usar e muito fácil de aprender. Ele também tem uma excelente qualidade, principalmente para aqueles que têm uma boa placa de vídeo no computador. Por mais que os requisitos de sistema dele, mínimos, não sejam muito altos e permitam que bastante gente o use, se você tiver uma boa placa de vídeo, uma que permite a tecnologia de Ray Tracing, você consegue deixar a sua imagem com um tom muito mais realista e ainda num tempo muito curto. Isso é uma tecnologia muito bacana que, inclusive, o Lumion adicionou nessa sua última versão, a versão 13, mas que o Twinmotion já tem aí há algum tempo e que tem funcionado muito bem. Além disso, o Twinmotion tem um ponto que é incrível. Além da biblioteca que ele já tem, própria dele, de materiais e de objetos, que é super boa, ele também tem uma biblioteca extra de uma empresa chamada Quixel. E se você não sabe, a Quixel foi comprada recentemente pela Epic Games, que talvez você conheça se você está no mundo dos jogos, mas que ela também tem muita relação com essa produção de modelagem e de imagens. E a Epic Games também comprou o Twinmotion. Então eles estão nesse mesmo guarda-chuva da Epic Games. E o que eles fizeram foi o seguinte, eles disponibilizaram gratuitamente todo o acervo da Quixel para os usuários de Twinmotion gratuitamente. O que esse acervo inclui? Por que isso é bom para você que trabalha com arquitetura? Esse acervo inclui inúmeras texturas de altíssima qualidade, assim como modelos 3D direto na tela do Twinmotion. É só você pegar, arrastar e aplicar isso na sua cena. Assim, eles conseguiram multiplicar muito o acesso fácil a excelentes texturas e a modelos dentro do programa. Claro que você ainda, como no Lumion e em outros programas que eu vou mostrar aqui, você pode baixar texturas da internet, baixar modelos de qualquer site como o SketchUp, por exemplo, e colocá-los ali pelo Twinmotion, pelo Lumion e tudo mais. Mas ter isso incluído no programa é uma coisa muito boa. E por fim, o preço do Twinmotion também é muito acessível. Como ele tem muitos pontos positivos incluindo isso, é por isso que eu considero ele, pelo menos hoje em dia, o meu favorito de renderização para arquitetura. Ele tem uma versão de testes totalmente gratuita e que não tem limite de tempo. Ou seja, você pode testar o programa à vontade sem ter um prazo limite, que normalmente é de 7, 14 ou no máximo 30 dias para a maior parte dos programas. E se você quiser comprar uma licença comercial, ela não é alugada,
nem feita por uma anuidade como a maior parte dos programas. Ela é paga de forma única. Você paga uma vez uma taxa que hoje é de aproximadamente R$ 1.200 e o programa é seu para sempre. Agora eu quero falar com vocês sobre o D5 Render. Esse é um programa muito bom, relativamente recente e que eu tô olhando bem de perto e eu acho que você também deveria ficar de olho nele. Ele, de novo, tem a mesma ideia dos outros programas que eu já falei até agora. Ele faz imagens em tempo real e tem uma conexão viva com o ArchiCAD, o que é muito bom. Mas sobre essa conexão, ele tem um ponto um pouco chato que eu preciso falar aqui para vocês. Pelo menos até o momento da gravação dessa aula, ele tem ainda uma dificuldade de fazer essa conexão com as versões solo do ArchiCAD. Se não me engano, tem uma das versões, talvez a 24, mas eu posso estar errado, que ele consegue fazer essa conexão, mas as outras versões do ArchiCAD solo, ele ainda não consegue conectar, o que acaba sendo um problema. Eu já falei com o time do D5 Render, e eles falaram que eles estão trabalhando nisso, mas até o momento dessa gravação ainda tem uma certa incompatibilidade com algumas versões do ArchiCAD, e é importante que você saiba disso. Agora, falando do renderizador propriamente dito, ele tem uma qualidade excepcional. Ele talvez seja um que tem, de forma muito fácil, talvez uma das melhores qualidades que eu já tenha visto no renderizador de tempo real como essa. Mas tem um porém para isso. Ele vai demandar um requisito mínimo de sistema relativamente alto. Ele só vai trabalhar com placas de vídeo que aceitam a tecnologia Ray Tracing, o que ainda não é totalmente comum no Brasil. Mas, se você tem uma placa de vídeo que aceita esse tipo de tecnologia, esse definitivamente é um renderizador que vale a pena ficar de olho. E em relação ao preço dele, isso é outro ponto positivo para o D5 Render. Ele tem uma versão gratuita muito boa e tem uma versão Pro que é paga e, felizmente, está no lado mais barato dos renderizadores. A versão Pro do D5 Render custa hoje aproximadamente R$ 150 por mês. E o que ela inclui a mais em relação à versão gratuita do programa são mais modelos e mais texturas que já vem na biblioteca do D5 Render. Essa é uma biblioteca que eu tenho visto eles atualizarem e adicionarem muitas coisas novas frequentemente, e é isso que eles colocam para o pessoal que assina a versão Pro. Essa facilidade de já ter muita coisa aqui incluída para você simplesmente arrastar e colocar no seu modelo. Por último, eu não podia deixar de falar do Enscape, que, de novo, também se enquadra nessa categoria de renderizadores em tempo real e que tem uma conexão com o ArchiCAD. Mas diferente dos programas que eu já falei até agora, ele não funciona como um programa que a gente chama de standalone, ou seja, um programa que funciona por si só e só puxa o modelo do ArchiCAD por meio de um plugin. O Enscape, ele é o plugin. Ele vai funcionar de maneira parecida com o que o V-Ray é para o SketchUp, para quem já está acostumado com isso. Ele vai funcionar ali como uma janela em que a gente vai trabalhar no ArchiCAD para ter o resultado no Enscape. E por mais que o Enscape produza imagens de excelente qualidade, e eu definitivamente tenho ficado muito de olho nele, e se você trabalha com outro programa, como por exemplo o SketchUp, ele definitivamente é um renderizador que vale a pena você buscar saber mais. Para o ArchiCAD, eu acho que ainda tem algumas coisas que deixam a desejar. Não em relação à qualidade do render propriamente dito, mas em relação à biblioteca. Por mais que o Enscape tenha uma biblioteca incluída nele, que também tem atualizações constantes para a gente colocar materiais, mas principalmente colocar mobiliários, objetos ali direto no nosso modelo do ArchiCAD, e esses objetos que vêm na biblioteca do Enscape, eles não pesam muito no nosso modelo do ArchiCAD. Eles aparecem na nossa tela como uma versão mais simplificada e aparecem com a sua qualidade total somente no render, o que é muito bom. Mas isso ainda deixa um problema pra gente. Como a gente ainda está trabalhando no próprio ArchiCAD, se a gente quiser colocar objetos que não estão nessa biblioteca do Enscape, o que, convenhamos, vai acontecer em muitas situações. Às vezes a gente quer pegar um objeto que tem uma linha específica, que é um modelo específico, de uma loja específica, e a gente precisa baixar isso de algum site, como por exemplo o site do fabricante ou do 3D Warehouse, e colocar esse objeto ali. A gente não vai conseguir fazer isso pelo Enscape, a gente vai ter que fazer isso pelo ArchiCAD, importando esse objeto no ArchiCAD. O que vai fazer com que a gente caia no mesmo problema que eu comentei no começo do vídeo. A gente pode acabar deixando o nosso modelo mais pesado. Até que a gente consiga uma forma mais eficiente de resolver essa situação, eu não considero muito migrar para o Enscape hoje em dia, mas como ele tem uma excelente qualidade, eu fico de olho na esperança de que isso possa ser resolvido de alguma outra forma em algum momento, mas até agora eu não sei se isso é até possível de ser feito.
E sobre o preço da ferramenta, ele está bem no meio ali em relação aos que a gente já falou. Ele pode custar entre 200 a 370 reais por mês, pelo que eu vi hoje no site fazendo a conversão. Vai depender da versão do programa que você está buscando. Então, pessoal, eu espero que esse vídeo tenha esclarecido mais você sobre qual programa você deve escolher. Como eu falei, eu tenho um favorito, que é o Twinmotion. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o Twinmotion, eu tenho um curso dele em que você vai poder aprender desde o zero a como importar o seu modelo do ArchiCAD ou de qualquer outro programa até conseguir fazer imagens incríveis. Eu quero deixar uma coisa clara, eu não fiquei falando aqui bem do Twinmotion só porque eu tenho um curso dele. Eu tenho um curso dele porque eu gosto muito dele. Eu não tenho nenhuma afiliação com a empresa e eu não tenho problema em criar outros cursos de outros renderizadores. Inclusive, isso é uma coisa que eu planejo fazer no futuro. Mas eu acredito que no momento ele seja uma das melhores ferramentas para a gente trabalhar em conjunto com o ArchiCAD e por isso eu falei dele nesse vídeo e por isso eu tenho esse curso. Se você quiser conhecer mais sobre ele, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você conhecer esse nosso treinamento. E de novo, se você quer conhecer mais sobre o ArchiCAD e arquitetura, eu te convido a se inscrever no canal. Eu te vejo na próxima.